Você fica com uma cara de brabo, sério. Agora são 8h21. Bom dia! Começando mais um bloco da entrevista do dia. Hoje, sexta-feira, sexta das profissões. Estamos recebendo aqui, então, nos nossos estúdios, a Lauriane Camargo. Ela que é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica. Bom dia, seja bem-vinda, Lauriane. Bom dia, Veri. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura Sul FM. A gente agradece imensamente a tua presença aqui para a gente começar essa nossa entrevista, lembrando que ela está sendo transmitida em forma de live no nosso canal também no Facebook e mais tarde será postada no nosso canal também no YouTube. O pessoal pode estar participando lá, nos acompanhando ao vivo também. O que faz, né? A fisioterapia a gente conhece um pouco mais, mas eu queria que você contasse para a gente o que uma fisioterapeuta especialista em fisioterapia pélvica faz. Então, uma fisioterapeuta pélvica, essa área bem mais nova, né, da fisioterapia, ela avalia, previne e trata disfunções do assoalho pélvico. Então, disfunções relacionadas ao sistema urogenital, tanto como disfunções urinárias, disfunções sexuais, dolorosas e não dolorosas, todas assim relacionadas a essa parte mais íntima da mulher. Muito bem. E há quanto tempo você já atua como fisioterapeuta pélvica aqui na nossa cidade? Eu queria saber, e por que você resolveu ir para essa área? Porque é uma área diferente, né, da fisioterapia. Como fisioterapeuta pélvica, eu atuo há mais ou menos 1 ano. E eu escolhi essa área justamente por essa inquietação de ser um assunto considerado tão tabu assim, uma coisa tão comum, mas não normal, e que as pessoas não falavam sobre isso, não buscavam tratamento. Isso me inquietava, assim. Eu falava, não, mas não é possível, tantas pessoas têm e não buscam tratamento. Então, essa foi a minha principal motivação que me levou a seguir essa área. Muito bem, como você falou, né, Lauriane, existe um tabu. Eu queria que você falasse, assim, quando chega os pacientes lá na clínica, quando você começa a conversar com esses pacientes, é um tabu muito grande falar sobre esse assunto e falar desses problemas que as pessoas têm, mas às vezes tem um certo receio de expor, de pedir, de ir buscar um tratamento. Ainda é um tabu muito grande, né? Sim, ainda é um tabu muito grande por ser uma questão muito íntima e muito desconfortável. E às vezes, principalmente as mulheres, né, se sentem diminuídas porque acabam falando para uma amiga, para uma conhecida, não, mas é normal, isso eu também tenho, e vai sendo normalizado. E quando elas chegam no consultório, elas, assim, são um pouco curiosas ainda, porque o primeiro contato sempre é do ginecologista, né? O ginecologista é um grande filtro pra gente, então elas vêm através do ginecologista, e até então só o ginecologista tinha acesso a essa área das mulheres. Então elas vêm com medo, às vezes assunto que elas nunca abriram pra ninguém, elas acabam falando, mas eu sempre brinco assim, que no começo tá todo mundo um pouco tímido e depois elas vão se abrindo, conseguem expor mais o que estão sentindo. Eu queria saber exatamente isso, Lauriane. Para poder buscar, então, uma ajuda com um fisioterapeuta pélvico, precisa primeiro passar por uma ginecologista, uma médica especializada ou vai direto em vocês? Como que é isso? O fisioterapeuta, ele pode ser um profissional de primeiro contato, então vocês podem vir diretamente pra gente. Porém, o ginecologista, ele é um grande filtro, né? Essa primeira queixa normalmente é lá no ginecologista e eles acabam encaminhando pra gente, mas não precisa desse encaminhamento médico, elas podem vir diretamente pra gente. Incontinência urinária ou dor na relação. Esses são os casos que vocês mais atendem, mais recebem na clínica? Conte um pouquinho mais pra gente sobre isso. São as principais queixas, assim. O leque é muito grande de disfunções, né, do assoalho pélvico, do sistema urogenital, mas as principais são dor na relação e incontinência urinária mesmo. E você não pode... Entre os dois, ainda a incontinência urinária ficam os casos que vocês mais atendem? É mais comum. Eu acho que talvez não a mais comum, mas a que as pessoas têm mais acesso ao tratamento. Descobrem que é possível tratar mais cedo. A dor na relação, ainda o tratamento é um pouco desconhecido, apesar de na fisioterapia pélvica ser muito efetivo, né? Mas as pacientes acabam relatando menos essa queixa. Então, acaba vindo menos por conta desse filtro, assim. E falando sobre dor, você acredita e você percebe no teu dia a dia ali, fazendo os tratamentos e também colhendo essas informações, que é normalizada a dor na relação? Com certeza. É normalizada, porque a gente sempre tem aquela referência que a primeira relação ela é muito dolorosa. Então, as adolescentes, as jovens têm essa
essa percepção que a primeira relação vai ser muito dolorosa, pode sangrar, até porque a gente tem isso muito relacionado à questão do rompimento do ímen, que é um grande tabu, na verdade. Também. Então, é muito normalizado e depois a gente acaba recebendo aquela questão assim, as primeiras sempre doem, depois do parto sempre é doloroso e a gente entra nesse ciclo de que a amiga também sente dor, em algumas posições é normal doer, apesar de não ser. Então, essa dor na relação, ela pode ser de 2 tipos. Tanto a dor muscular, por hiperatividade dessa musculatura. Então, assim como quando a gente tem torcicolo, que essa musculatura fica presa, dolorida, a musculatura do assoalho pélvico responde como um músculo também. Então, também pode acumular tensões. E essas tensões vão referir dor muscular, que parece que o canal está mais estreito. Então, em algumas posições, algumas mulheres, o principal relato, assim, é que parece que está batendo no fundo, assim. Algumas posições é insustentável. E a dor conectiva, que é aquela dor em ardência, que parece que está rasgando. E por que ela é normalizada? Porque muitas mulheres falam, não, mas é só no começo, depois vai. É só em alguma posição. Então, vão normalizando, porque é só em alguns momentos, e muitas vezes isso gera um ciclo vicioso. Sente dor, sente menos prazer, e é uma cascata que se retroalimenta, exatamente. Inclusive, uma pessoa mandou aqui o seguinte pra gente: bom dia, pergunta pra Lauriane, eu sinto dor às vezes na relação com meu parceiro, mas é só às vezes, isso é normal? Não é normal. Tem que ser observado. Até justamente a gente precisa avaliar toda uma questão de excitação, de desejo, se essa mulher estava realmente ali para aquela relação, estava sentindo vontade, né, de ter essa relação. Tudo isso precisa ser avaliado. Também algumas posições, realmente, se a musculatura está hiperativa, podem ser mais dolorosas. Então, apesar de comum, não é normal e deve ser tratado. A gente sabe também que, como fisioterapeuta pélvica, vocês fazem várias, né? Não é só cuidando ali da parte da dor na relação ou da incontinência urinária. Inclusive, tem o tape. Eu queria que você falasse a respeito do tape também. O taping, a gente aplica principalmente no pós-parto, mas ele pode ser aplicado na gestação também. Ele é uma fitinha elástica, basicamente, que no pós-parto, a gente vai aplicar para ajudar nessa sustentação do abdômen. Então, hoje em dia, não é tão recomendado o uso daquelas cintas compressivas, muito compressivas. Então, o taping acaba sendo um melhor recurso para a gente utilizar no pós-parto, até por conta da preservação ali da cicatriz, o melhor cuidado com a cicatriz, se for um parto cesáreo, né? E essa fitinha, ela vai comprimir o abdômen, dando maior conforto nesse período pós-parto, e além de ajudar a reduzir o edema, reduzir a dor e o desconforto. Legal, falando ainda sobre dor, ainda tem algumas dúvidas aqui. Olha só, a dor que muitas mulheres sentem ao fazer a coleta do preventivo, é normal? Não é normal. Assim como a dor na relação, a dor para coletar o exame preventivo é por essa hiperatividade, por essa tensão da musculatura. Então, muitas vezes a gente ouve das pacientes que o médico fala que utilizou menor espéculo para coletar e mesmo assim teve muita dor. Foi desconfortável às vezes nem conseguiu efetivar a coleta. Então, assim como a musculatura fica muito tensa durante a relação, durante o exame preventivo, ela também pode se comportar de maneira mais tensa ainda, até pelo nervosismo, desconforto ali durante aquele momento. E às vezes vergonha, enfim, né? Acaba impossibilitando a coleta. Outra pessoa mandou o seguinte: eu tive bebê e depois disso, quando preciso ir ao banheiro, eu não consigo segurar. Isso é normal? Não é normal. Deve ser tratado, não só o parto, mas a gestação em si é um fator de risco para o desenvolvimento de incontinência urinária, até porque durante a gestação a sobrecarga durante o assoalho pélvico é muito grande. Então tem um bebê, tem o útero, todos os anexos, né, durante a gestação fazendo muita carga sobre o assoalho pélvico. Então algumas mulheres podem ter incontinência urinária durante a gestação também, em alguns momentos. E novamente ela é normalizada porque no final da gestação é normal, né? E vão normalizando, mas não é normal e deve ser avaliado e tratado, até para ver se não teve alguma lesão no parto, né? Para tratar todos os músculos e anexos assim que podem estar relacionados à incontinência urinária nesse período pós-parto. Ainda tem dúvidas, quando a gente fala sobre incontinência urinária, é tanto para homem quanto para mulher, né? E tem alguma idade específica ou é para todas as idades? Porque tem muitas pessoas que pensam assim, mas quando ficar mais velha é meio normal, como a gente falou de novo, normalizando, né, essa situação. Mas não tem idade, né? Não tem idade. Inclusive, a fisioterapia, ela pode atuar até mesmo com crianças, né? A criança com enurese noturna, que é o famoso xixi na cama, às vezes esse xixi, ele
ele se prolonga. Às vezes a criança com 6, 7 anos ainda continua fazendo xixi na cama. Então tem tratamento para isso. E também pessoas mais idosas. Não tem idade mínima e idade máxima para começar. Quando observada uma disfunção, tem que ser procurar ajuda, né? Muitas vezes a criança, quem vai encaminhar o nefrologista, o pediatra, mas deve procurar ajuda através da fisioterapia, sim. Tem muitas pessoas que também falam, Lauriane, que tem alguns exercícios que a gente pode ir fazendo no nosso dia a dia, até em casa, quando está lá sentadinho, muitas pessoas trabalham, às vezes pode fazer um exercício. Existem esses exercícios específicos para fazer em casa que podem ajudar também nisso? Sim, existem esses exercícios. Normalmente eu acabo dando tarefa para casa para as minhas pacientes. Eu brinco que a tarefa de casa ela tem que ser feita religiosamente, então todos os dias. Mas eu sempre gosto de frisar que eu preciso avaliar esse assoalho pélvico primeiro, para ver se não tem muitas contraturas, muita tensão muscular, para ver o posicionamento dos órgãos ali da bexiga, do útero, e ver se essa paciente, primeiramente, consegue contrair essa musculatura. Porque muitas mulheres não sabem como a gente fazer essa contração, né? Então, às vezes, acaba contraindo musculatura acessória e tá aí há anos fazendo o exercício e não tá contraindo a musculatura que é para contrair. Não tá resolvendo, mas tá errado. Tá fazendo, mas não sabe como é. Então, se tem alguma dúvida, se faz em casa, é bom sempre procurar um profissional para avaliar a musculatura e direcionar da maneira correta o exercício. Muito bem, eu queria saber também, mas sabe que ao longo do tempo, quando você vai trabalhando em vários setores, tem casos que às vezes marcam a gente, tem casos que a gente nunca vai esquecer, né? Uhum. Que de alguma forma marcou a vida da gente, e marcam. E eu queria saber se você pode compartilhar algum caso que aconteceu já com você, que te marcou e que você disse assim, nossa, que legal, isso eu nunca mais vou esquecer. São vários casos, assim, é uma fase de descoberta muito grande, né, através da fisioterapia. Mas acho que um caso que me marcou é de uma paciente que veio como queixa de incontinência urinária, uma paciente casada, já com filhos há anos, assim. E eu sempre digo que eu realizo a liberação desses músculos antes do reforço. Porque assim como aquela paciente que tem dor, às vezes essa tensão ela não é sintomática, ou a pessoa não sabe que é sintomática. Então, como que eu vou reforçar uma musculatura que está rígida, que está presa? Então, eu realizo a liberação desses músculos antes da gente iniciar o protocolo de reforço. E depois que eu fiz essa liberação, a paciente veio na outra sessão falando assim, nossa, eu não sabia que eu tinha dor. Como é diferente depois da fisioterapia. Então, foi um caso que marcou, porque o resultado não foi só pela queixa que ela iniciou, mas a fisioterapia ajudou, assim, em outros quesitos na vida dela. Que ela nem imaginava, que ela nem imaginava foi tratar algo e acabou... Sim, exatamente. Outra pessoa colocou o seguinte aqui. Bom dia, meu filho tem 9 anos e ainda às vezes faz xixi na cama. É algum problema com ele, psicológico, ou será que a fisioterapia pode resolver? A fisioterapia com certeza é uma excelente aliada, tem que avaliar toda a questão do desfraude, como essa criança veio. E até é bacana tratar, porque às vezes é uma situação muito constrangedora para a criança, né? Nessa fase que ela quer pousar na casa do amiguinho, que ela quer dormir fora de casa, às vezes acaba ficando com medo por sair de casa, né? Ter que dormir fora e acabar fazendo xixi na cama. Pode estar ligado a uma situação comportamental, psicológica, assim. Não que isso seja assim, coisa da sua cabeça, mas essa musculatura precisa ser avaliada e ser tratada também, porque não é normal. A partir dos 7 anos aí já tem que procurar ajuda, porque já passou do extremo limite, assim, para enurese noturna. Outra pessoa perguntou exatamente isso. Existe uma idade específica? Porque a gente sabe que tem crianças que elas saem do desfraude, né? Nossa, bem cedo, com 1 ano e meio, 2 anos. E outras demoram um pouco mais. Tem uma idade que os pais já podem começar assim, não, tá na hora de tirar, como que tem isso? O desfraude, ele tem muitos sinais, então é a criança que vai mostrar, não tem uma idade. É de acordo com o desenvolvimento de cada criança. Então, a criança vai dando sinais que está pronta para o desfraude. Então, é importante que a criança fale, que a criança pule com os 2 pezinhos de uma vez só. Então, que a criança tenha alguns pontos ali para que ela esteja apta ao desfraude. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Que legal, eu não sabia dessa dos pezinhos. Eu tenho um bebê pequeno, então... Isso muito me interessa. Aproveitando já que é a Lauriane. Outra pessoa mandou o seguinte. Olá, pergunta pra ela se é normal sentir dor quando tá perto da menstruação, na relação. Algumas mulheres podem sentir dor em algumas partes do ciclo e não é normal novamente. Às vezes, durante... tá chegando a menstruação, os hormônios, né, dão uma desreguladinha ali e pode sentir dor, mas deve ser avaliada, porque às vezes
quando a gente está próximo da menstruação, potencializa a dor. Então, eu sempre digo para as minhas pacientes que estão em período menstrual, você pode sentir mais desconforto, porque durante a menstruação a gente tá mais sensível, né? Tem toda a questão hormonal, então a gente tá mais sensível. Então, essa dor está ali, só que durante o período pré-menstrual é potencializado. Essa sensação fica mais forte. Outra pessoa colocou o seguinte: olá, bom dia, eu estou grávida e queria saber se esses exercícios ajudam agora durante a minha gestação. Com certeza. A fisioterapia pélvica durante a gestação é uma excelente aliada, até para ajudar nessa sustentação mesmo, né? Porque a sobrecarga ela vai acontecer naturalmente até o final da gestação. E os exercícios vão ajudar, não só a tratar, mas como prevenir disfunções. E se essa é uma gestante que busca o parto natural, eu digo assim que a fisioterapia é inegociável. Porque a gente precisa avaliar e tratar esses músculos para prevenir lesões até mesmo. Muito bem. Eu queria saber, na profissão, falando na nossa cesta das profissões, se você é realizada no que você faz. Quando você decidiu ser fisioterapeuta, você imaginou que era assim? Você indicaria a profissão também para outras pessoas? Quando eu iniciei a faculdade, eu nem conhecia essa área, uma área totalmente desconhecida, mas com o passar dos anos eu fui tendo um gostinho, assim, pela fisioterapia, e ele via pela fisioterapia pélvica, né, e ele veio vindo sutilmente, e depois que eu formei, assim, era uma coisa muito forte em mim, assim, que eu queria trabalhar com isso, e eu sou muito realizada, assim, principalmente por levar esses assuntos que são considerados tabus para as mulheres. Eu sempre tive essa inquietação de falar e querer falar sobre isso, então a realização é imensa, assim. Que bacana. E para quem está nos ouvindo hoje, Lauriane, eu queria que você contasse, porque tem muitas pessoas que estão nos ouvindo e pensam assim, não, essa é uma oportunidade, é uma área que está em expansão. Sim. Também, né? Falta profissionais também. Aí quando a gente fala em fisioterapia, como a gente estava falando anteriormente, as pessoas podem se especializar em várias áreas. Sim, também, né? Uhum. Até estava falando que o médico tem o médico clínico geral e tem várias especialidades, assim como na fisioterapia, né? Na fisioterapia também. A gente vai buscando especialidades, assim, até para tratar com excelência pequenos fatores, assim. Então, tem o que escolhe trabalhar com pacientes neurológicos, então ele vai se especializar e tratar com mais assertividade os pacientes neurológicos. Assim, na fisioterapia pélvica também a gente consegue ter um domínio maior da profissão, quando a gente se especializa numa área, né? Uhum. Eu queria saber também, para seguir nessa área, o que as pessoas devem fazer? Quem está nos ouvindo e pensou assim, não, essa é uma área que eu também quero seguir, quero fazer, quero trabalhar com isso. Qual que é o caminho? Inicialmente é a graduação, né? Depois tem a possibilidade de fazer pós-graduação em fisioterapia pélvica e também os cursos de extensão, que eu recomendo mais fortemente, assim, porque são cursos mais práticos, mais imersivos mesmo. Olha só o pessoal aqui mandando mais mensagens. Bom dia, eu tenho muita dor em cima da bexiga. O que será que pode ser? Tipo uma cólica. A gente tem muitos ligamentos e fáscias que seguram nossos órgãos, tanto o útero quanto a bexiga. Essa dor tipo cólica, ela pode estar relacionada a uma aderência dos ligamentos ali, do ligamento largo do útero, principalmente. Então, tem que ser avaliado e tem manobras para tratar que são muito efetivas também. O pessoal que está pedindo o endereço também, e sim, eu quero que a Lauriane, então, deixe o endereço bem certinho da clínica, passa se tiver redes sociais também, telefone, para o pessoal tirar mais dúvidas também. Lembrando que mais tarde será postada essa live também no nosso canal no YouTube, o pessoal pode acompanhar lá e também tá lá no nosso Facebook para tirar todas as dúvidas. Vou passar inclusive o link para a Lauriane. Se teve alguma pergunta que a gente não respondeu aqui, o pessoal pode mandar lá, que daí ela responde depois lá também, dá um caminho, né, uma luz. Com certeza. Então o meu consultório fica na Clínica Vital Fit, localizada na Rua João Gabriel Martins, 1237. O telefone da clínica é 3532-8032. Então pode ser o primeiro contato, né, através da clínica, ou também pelo meu WhatsApp. Também lá na clínica, a gente, além da fisioterapia pélvica, a gente atende outras especialidades, o método Pilates também. Então, quem quiser dar uma passadinha lá, a gente já tira todas as dúvidas. Inclusive, ela falou que tem Pilates até para criança, né? Sim, temos o Pilates Kids também. Que legal. Eu quero deixar aqui o nosso abraço imenso para você, nosso agradecimento, dizer que a gente ficou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite de vir conversar com a gente e trazer um pouco mais de informação a respeito dessa área que é tão importante e ainda não é tão conhecida, né? Eu que agradeço, justamente por ser esse porta-voz, né, para a gente levar informação, principalmente às mulheres. Mais uma vez, muito obrigada e seja sempre bem-vinda. Obrigada. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já com o último bloco, então, trazendo as últimas informações sobre segurança pública.